Alô pessoal da Cria Livre, eu sou o Alexandre, eu sou o tio do computador. Eu estou aqui para falar para vocês a respeito do nosso curso de programação eletrônica com Arduino. E o pessoal me pediu para falar principalmente a respeito do que é possível se fazer com o Arduino. Olha, basicamente tudo que a sua imaginação e o seu conhecimento permitirem. Imaginação e conhecimento é o mesmo que inteligência, gente. Porque conhecimento é saber as respostas. Inteligência tem imaginação e conhecimento para fazer as perguntas certas. Bom, e quais são as perguntas que nós temos que fazer a respeito do Arduino? Primeiro, o que é o Arduino? O que é que eu posso fazer com o Arduino? Que conhecimentos são desejáveis para ser um bom profissional de automação para trabalhar com o Arduino? Eu tenho que focar em programação ou eletrônica? Por que aprender Arduino? E principalmente, por que aprender Arduino com a Cria Livre? Nós vamos tentar responder essas perguntas aqui. Bom, primeiro, o que é o Arduino? O Arduino é um computador embarcado, ou uma plataforma de computação embarcada ou de computação física. Existem diversos modelos de plataformas de microcontroladores para Arduino e para necessidades específicas, como o Uno, o ADK, o Nano, Pro, o Mini e os meus preferidos, o Garagino, o Arduino Mega e o Arduino Uno. O Garagino, que é fabricado pelo Lab de Garagem, eu gosto muito dele pela relação de custo-benefício dele, mas nem sempre ele é o mais adequado para a gente trabalhar. Quando a gente precisa, por exemplo, de mais pinos, mais entradas, mais saídas ou mais capacidade de processamento, o correto é usar o Arduino Mega. Mas quando a gente fala em Arduino, genericamente, nós estamos nos referindo ao Arduino Uno, que é, digamos assim, o padrão do Arduino, certo? Ouve-se falar muito, quando a gente fala de automação, se fala muito de controlador lógico programável, a plataforma CLP, que é o, vamos dizer assim, o top quando se fala de automação. Mas acontece que as pessoas não sabem o seguinte: quando se fala de CLP, controlador lógico programável, as pessoas estão geralmente se referindo a uma plataforma feita para microcontroladores PIC. O Arduino, nós estamos trabalhando com controlador lógico programável baseado no microcontrolador ATmega. O Arduino é uma plataforma embarcada para ATmega 328, também chamado de computador embarcado, e o ATmega 328 é o microcontrolador, o microprocessador, o controlador da nossa plataforma Arduino Uno. O microcontrolador é esse microchip que fica no centro praticamente da placa. O Arduino equivale a uma plataforma CLP simplificada, ressalvadas as devidas características de hardware. O software já vem configurado por meio de bibliotecas e a maioria dos componentes eletrônicos adicionais já vem prontos e só precisam ser encaixados. A maior vantagem do Arduino é que o aprendizado é mais simples e mais rápido, e ao mesmo tempo ele permite ao aluno aprender rapidamente conceitos avançados de automação, como programação de linguagem de máquina, por exemplo, mas de uma forma mais simples, mais direta. Em níveis mais avançados, conforme nós vamos progredindo no nosso aprendizado, o Arduino vai facilitar o aprendizado de plataformas mais complexas, aí sim, como por exemplo o PIC. Mas basicamente o Arduino é um pequeno computador, certo? E ele funciona exatamente como um computador. Ele vai ter uma CPU, ele vai ter memórias, ele vai ter clock, entradas e saídas, um conversor serial USB, vai ter uma alimentação. Mas o que é um computador? O que ele faz? Como é que ele faz? No nível eletrônico, ele capta pulsos eletromagnéticos em dispositivos de entrada, armazena o estado desses pulsos no dispositivo de memória, processa matematicamente esses estados numa unidade lógica aritmética, que é o processador, para depois armazená-los novamente na memória ou enviá-los para um dispositivo de saída. Não é isso que nós aprendemos em qualquer curso básico de informática? É que basicamente um computador é um dispositivo de entrada, processamento e saída de informações. E é isso que é o Arduino, um pequeno computador, um pequeno dispositivo de entrada, processamento e saída de informações. Quando eu falo de entrada ou de leitura, eu estou falando do estado de botões, de teclados, estou falando da leitura de sensores, estou falando de Bluetooth, de radiofrequência, de Wi-Fi, etc. Quando eu falo de saída, eu estou falando de acionamento, certo? Acionamento e controle de LEDs, de lâmpadas, de motores, de relés, transistores, contactores, radiofrequência, Bluetooth, Wi-Fi. Mas é importante a gente ressaltar
que são duas partes distintas, mas que devem ser pensadas juntas, tanto a eletrônica quanto a programação. Quando eu falo em entrada e saída, eu estou falando em eletrônica. Quando eu falo em processamento, eu estou me referindo muito mais à programação, certo? Isso aqui que vocês estão vendo é um código muito simples, um programinha muito simples, que simplesmente vai ligar um LED quando um botão estiver apertado. Para quem conhece um pouquinho de C ou de Python, vai bater o olho nesse código e falar, poxa, isso é bastante simples, ele é uma lógica bastante simples, uma sintaxe bastante simples de programar, certo? Bom, mas por que então aprender eletrônica? Não é mais fácil comprar já um shield, um módulo ou um kit eletrônico do que esquentar a cabeça com cálculos de eletrônico? Não é mais fácil pegar um diagrama pronto da internet e copiar? Olha, gente, não é bem assim. Vou dar um exemplo. Esse aqui é um dos muitos diagramas de controle de motor de passo, ou chamada ponte H, que a gente acha por aí na internet. Mas acontece que você ligar isso aqui no seu Arduino, sabe o que é que vai acontecer? Cabum! Você vai queimar seu Arduino, vai queimar no mínimo o motor de passo, ou pode até queimar seu Arduino. Aliás, existe na internet um artigo rolando, que o título dele é 10 maneiras de queimar o seu Arduino. E existem até mais, viu gente? Eu identifiquei algumas extras ali, e tem um outro detalhe. Se você pegar dois motores de passo, mesma marca e mesmo modelo, nós vamos encontrar entre eles diferenças. Diferenças que vêm de lote a lote. Então você pega um diagrama pronto da internet, poxa, você vê, acha que tudo aquilo vai funcionar. O cara filmou, colocou no YouTube, tá bonitinho, tá funcionando. Aí você pega, faz igualzinho e não funciona. Por quê? Ora, porque entre de lote para lote de um componente, gente, os fabricantes podem colocar algumas diferenças e isso aí vai dar problema, certo? Sem contar que tem um outro problema, quando a gente vai trabalhar com automação mais a sério, a gente vai ver que muita coisa que a gente precisa não vai ter diagrama pronto. A gente vai ter que desenvolver alguma coisa do nada, do zero, e aí é que vai ser a diferença entre o profissional e o copiador de diagrama, certo? O segredo é a gente aprender lógica de eletrônica e a lógica da computação, a lógica de programação em Arduino. A partir daí, você não precisa mais depender de copiar diagramas, esquemas prontos e códigos prontos da internet. Porque isso aí, gente, vão por mim, é uma furada. É muito melhor você aprender de verdade, essa é a proposta do nosso curso, fazer o aluno aprender de verdade como é que funciona o Arduino, aprender de verdade como é que funciona uma eletrônica de automação, aprender de verdade qual é a lógica por trás de uma programação para automação. A gente não quer que o aluno simplesmente copie diagramas ou copie códigos, a gente quer que o aluno aprenda. Bom, e o que é que eu tenho que aprender? Bom, tudo. Matemática, física, programação, tudo. Só que é o seguinte, você vai dizer para mim, ó, tio, mas como que eu vou aprender tudo? Não tem como alguém saber tudo? Bom, claro que não, tá? Mas na impossibilidade de aprender tudo, gente, foque-se naquilo que é mais importante, a base. Esqueçam o Ctrl+C, Ctrl+V. O mercado valoriza quem sabe resolver problemas que ainda não foram resolvidos, certo? E não pule etapas, você tem que procurar sempre uma base sólida, porque profissionais competentes, eles sabem, têm uma base sólida, são valorizados porque têm uma base sólida e porque buscaram um aprendizado sólido. Outra coisa, não tenham medo de arriscar. Erros também ensinam. O cara que chegar aqui e falar para mim, eu nunca queimei nada na minha bancada. Ó, das duas uma, ou esse cara está mentindo ou esse cara não sabe nada de eletrônica. Porque o cara que sabe mesmo eletrônica, gente, se você perguntar para ele, você já queimou alguma coisa na sua bancada? Ele vai falar, ih, muita coisa. Esse é o cara que aprendeu, certo? É o cara que não arriscou, é o cara que experimentou, é o cara que arriscou, é o cara que colocou a coisa para funcionar. E óbvio que nesse processo, ele queimou, ele fritou muita coisa, mas o importante não é se queimou ou não queimou. O importante é o que é que você aprendeu com isso. Esse que é o importante, certo? Uma última coisa, ciências humanas ajudam e muito. Se você não puder ser uma pessoa melhor, você não pode ser um profissional melhor. E o que nós temos que aprender, então, em matemática? Principalmente álgebra, incluindo aí álgebra booleana, aritmética, geometria e cálculo. Cálculo diferencial e integral ajudam pra caramba. Na física, mecânica clássica, elementos de máquinas,
materiais, ciência de materiais, resistência de materiais e, claro, eletrônica e eletrotécnica. Em programação, especialmente lógica de programação. Se você entender lógica de programação, você vai longe, certo? Sem lógica de programação, você só um copiador de código, você não é um programador, tá legal? E que linguagem que nós temos que aprender? Bom, principalmente C. Se você souber programar em C, você programa em qualquer coisa menos Assembly. Aí eu destaco também C Sharp, Wire, que é a linguagem de programação para Arduino, que é baseada em C, mas também sistema operacional Linux. Você não conhece o que é liberdade até conhecer GNU Linux. Shell Script, Shell Bash para Linux também. E também é desejável HTML, Java, Python, Canvas, CSS. Bom, humanidades é o seguinte, principalmente filosofia da ciência. Eu vejo muita gente aí e falando umas bobagens tremendas assim, dando uns chutes assim, longe do gol mesmo, porque o cara não aprendeu o mais básico que existe de filosofia da ciência. Porque a filosofia da ciência ela vai te ensinar não só estudar, mas te estudar com método científico, metodologia científica é muito importante. E para entender metodologia científica, você vai ter que ler, estudar um pouco de literatura, história, economia, sociologia, ciências políticas, poesia, teatro, cinema, enfim, tudo aquilo que vier para melhorar você como ser humano, vai te melhorar como profissional também. Porque não esqueça que no dia a dia nós estamos trabalhando não com máquinas, nós estamos trabalhando com seres humanos também. E tudo que nós fazemos não se destina a outra coisa senão a utilização por seres humanos. Então, entender o ser humano, entender a sociedade é muito importante sim, gente. Tá legal? Falando nisso, eu vou dar algumas sugestões de filmes aí. Um outro item importantíssimo, essencial, que anda muito esquecido no Brasil. Aliás, eu acho que historicamente o Brasil nunca deu muito valor para isso. Nunca, em nenhum momento da sua história, o Brasil deu muito valor para isso. Mas honestidade, gente, isso é fundamental. Sabe por quê? Quanto tempo você leva para fazer na praça, para construir a sua imagem de bom profissional, de profissional sério, de profissional competente, honesto e responsável? 10 anos? 20 anos? Por aí. Quanto tempo você leva para perder? 5 minutos? Eu acho que nem isso. Como se tornar um profissional, então, qualificado? Não tem jeito, gente. Estude, 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 estude. Estude mais, estude mais, estude mais, estude mais. Quando terminar, continue estudando. E mantenha-se atualizado. E tenha isso em mente. Lembre-se de perguntar por quê? 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 O cara usou esse resistor. Por quê? Aqui tem esse transistor. Por quê? Aquele motor de tantos joule. Por quê? Sempre. Porque é isso que vai diferenciar você de um profissional peba. O profissional bom é aquele profissional que sempre se pergunta o porquê das coisas. Ele simplesmente não copia e faz e monta igual do jeito que está lá explicado no diagrama. Ele vai se perguntar o porquê que é daquele jeito. Tudo bem? Lembre-se, conhecimento é saber as respostas. Inteligência é saber fazer as perguntas certas. Bom, outra pergunta importante é o que eu posso fazer com Arduino? Muitas coisas. Por exemplo, você pode fazer um sensor de temperatura, mandar a leitura de temperatura para um display de LCD. Você pode colocar isso no aquário, como você pode colocar isso numa estufa de uma maternidade, como você pode usar isso para controlar a temperatura da tubulação de uma caldeira. Posso também fazer um sistema de irrigação, tanto para o jardim da minha casa, ou para o condomínio de um prédio, ou até o sistema de irrigação de uma estufa, onde a gente vai plantar hortaliças, tomates, verduras. Ou você pode colocar uma estação meteorológica ligada 24 horas por dia, durante um ano inteiro, certo? E guardar esses dados no cartão de memória. Depois de um ano você vai lá pegar. Ou você pode pegar esses dados e mandar direto para o seu servidor web. Um projeto que eu recomendo vocês fazer, o cubo de LED. Porque olha, pensa comigo, um cubo de LED com 8 LEDs de largura, 8 de altura, 8 de comprimento, são 256 LEDs.
Se você controla 256 LEDs, gente, você controla 256 lâmpadas de corrente alternada, ou seja, você controla a iluminação de um prédio. Posso fazer também uma matriz de LED. Por exemplo, você sabe aquelas matrizes de LED, aqueles letreiros que vão no alto do ônibus para mostrar qual é o itinerário do ônibus? É isso aí, gente. É programado com microcontrolador muito parecido com o Arduino. Ou se o seu cliente é uma empresa de segurança, você pode criar para ele um sensor de proximidade que pode ser baseado em ultrassom para o segurança saber se alguém se aproxima pelas costas dele. Se alguém se aproximar, o sensorzinho vai disparar um motorzinho que vai tremer a cinta e ele vai saber que alguém está se aproximando dele pelas costas. Isso é muito legal para eventos e festas, porque é sempre muito barulho e o cara não ouve quem está chegando pelas costas dele. Olha, nós podemos ver um problema prático. Vamos pensar em ligar um sensor de temperatura a distância de 100 metros do Arduino, por exemplo. Num ambiente agroindustrial, que é um ambiente agressivo. Acontece que é o seguinte, um sensor, como vocês sabem, ele funciona como se fosse um botãozinho, que eu estou virando o botãozinho, aumentando e diminuindo a temperatura. Vocês estão vendo essa linha amarela aí, está subindo e descendo. É a leitura de tensão do meu sensor que o Arduino vai transformar numa temperatura. Só que tem um problema. A corrente contínua do sensor, ela sofre perdas muito grandes a mais de 2 metros do Arduino. E ela se torna especialmente vulnerável a campos eletromagnéticos. Então não vai funcionar se você colocar o sensor muito longe do Arduino. A solução tecnicamente mais viável é utilizar um conversor analógico digital com cabo blindado. Só que dessa forma você vai aumentar significativamente o custo do projeto. Qual pode ser a alternativa? Utilizar, em vez de um sensor, apenas um sensor, um oscilador NE555 estável. Você coloca o sensor no oscilador e, ao invés de medir a temperatura, o oscilador vai transformar a leitura de temperatura, em vez de uma tensão, ele vai transformar em uma frequência de onda quadrada, que conforme muda a temperatura, a frequência dessa onda vai se modificar e sem perdas de tensão, mesmo a longas distâncias, certo? Ou, por exemplo, nós podemos pensar em controlar a velocidade de um motor industrial, pode até ser um motor trifásico, 340 volts de corrente alternada. Esse é um projeto que está na minha bancada, a gente já está controlando aqui uma fase. Nosso objetivo é chegar a controle de 3 fases. No caso, fase seria cada fio de uma tomada, 127 volts, 60 Hz, né? Que é uma corrente alternada, ligada num Arduino, e conforme modificar a temperatura, se a gente colocar um osciloscópio e olhar a corrente alternada de perto, vocês podem ver essa senoide, conforme nós modificarmos a temperatura, aqui do lado esquerdo, né, da tela, podem ver o que vai acontecer com a nossa senoide, essa linha amarelo. Eu posso cortar 1 milissegundo. Eu posso cortar a alimentação da corrente alternada 1 milissegundo, por exemplo, em função de uma temperatura, de uma pressão, de uma carga, de uma vibração, de uma umidade, de uma acidez, presença de gás, certo? Só que acontece o seguinte, se eu cortar 1 milissegundo a alimentação da corrente, eu estou cortando 1 milissegundo de alimentação no motor. E aí vocês concordam comigo que o motor vai girar mais devagar? Assim como o motor vai girar mais devagar, uma caldeira vai se aquecer menos, certo? Uma lâmpada vai brilhar menos, e aí eu tenho um controle já para uma corrente alternada, não simplesmente controlar um motorzinho DC, mas eu posso controlar grandes motores, motores de altíssima potência e alta tensão. Tudo bem? Posso pensar um outro probleminha prático, por exemplo, eu tenho que instalar 20 sensores analógicos em uma sala ou numa máquina. Bom, o problema é que é o seguinte, mesmo o Arduino Mega, que é aquele que tem mais pinos, ele só tem 15 entradas analógicas. E aí, como é que eu faço? Eu preciso de 20 sensores, mas eu só tenho 15 entradas. Eu posso criar um expansor de portas para o Arduino.
chamado multiplexador. E se eu quiser controlar o acionamento de 200 lâmpadas, se o Arduino Mega só tem 68 saídas, eu posso criar um outro expansor próprio para isso, certo? Esse aqui está quase pronto já para a gente comercializar, estamos esperando aí mais a oportunidade de fazer o protótipo final. O protótipo funcional já está pronto, já está funcionando. Ou eu posso também fazer um joystick, igual esse cara fez aqui, para ele controlar o aviãozinho dele no simulador de voo do Google Earth, né? Ou eu posso ter uma aplicação um pouco mais profissional, por exemplo. Isso aqui é o seguinte, é um caminhão que transporta ovos férteis, certo? Ovos para granja, para avicultura, né? Criação de frangos para o abate. Só que é o seguinte, o caminhão tem que pegar os ovos logo pela manhã, de madrugada, e transportar 100 km de um galpão até outro galpão. Só que não pode ter variação de temperatura. Se tiver variação de temperatura, os ovos vão morrer e aí vai ter prejuízo na certa. O que o cara fez? Ele espalhou sensores ao longo de todo o caminhão, certo? Para controlar a temperatura, umidade e entalpia do caminhão. Dessa forma ele reduz a mortalidade dos ovos e reduz um prejuízo que seria certo de outra forma. Eu gosto desse projeto aqui, o robô agrícola. Sabe esses quadriciclos que o pessoal usa para andar na praia? Pois é, o que o cara fez? Equipou ele com Arduino, GPS, Wi-Fi, bateria, uma série de equipamentos, e ele utiliza para checar no pomar, procurar no pomar a localização das plantas cujo fruto já está maduro, já está na época da colheita daquela planta. Então ele manda uma equipe de colheita só para lá, ele manda o peão para fazer a colheita somente ali. Isso poupa tempo para ele, economiza tempo, economiza mão de obra. Ou esse outro cara aqui, tá? Esse é um brasileiro, que fez um sistema para ele monitorar os bois em fazendas lá para o norte, Mato Grosso, Goiás. Então ele monitora o batimento cardíaco do animal, temperatura do corpo e a posição dos animais em cada ponto da fazenda. Ele sabe quantos bois tem ali. Isso é um brasileiro que está fazendo e o cara está rachando de ganhar dinheiro com essa ideia. Outro cara, um outro brasileiro que está rachando de ganhar dinheiro com Arduino é um cara que está fazendo drones. Drones para fazendas, monitoramento de pastagens, monitoramento de plantações e monitoramento do gado em grandes fazendas, em grandes pastagens. Dessa forma ele sabe a localização e ele pode vistoriar o gado todo dia sem ter que deslocar um peão 50, 100 km de distância da fazenda, da sede da fazenda, aliás. Bom, quando a gente fala que o Arduino é um computador, um pequeno computador, a gente tem que lembrar também que todo computador precisa de periférico, certo? Por exemplo, teclado. Se eu quero fazer o controle de um elevador para o Arduino, eu vou precisar de um teclado para o usuário poder digitar ali o andar que ele quer que o elevador para, certo? Então é para isso que o Arduino tem periféricos de entrada e saída que se conectam ao Arduino. Eles são a interface com o ambiente. Existem periféricos para os mais diversos fins. E eles se encaixam uns aos outros ou eles são ligados ao Arduino. Existem os shields, os escudos, né, que se encaixam no Arduino, porque eles têm pinos já posicionados de tal forma que eles vão se encaixar perfeitamente ao Arduino, ou eles são ligados em fios. Existem shields e módulos e kits para as mais diversas finalidades. Por exemplo, o Bluetooth Shield, que é para um módulo para Bluetooth, o Ethernet Shield, o módulo relé, o XBee. Mas fora isso, nós podemos criar também os nossos circuitos. Por exemplo, isso aqui é um display de 7 segmentos, aqueles reloginhos que vocês veem em máquina. Isso aí eu coloquei só para vocês verem como é simples a ligação dele. Bom, eu posso ter mais de um display de 7 segmentos, LCD, LCD gráfico, motores de passo, teclados numéricos, teclados alfanuméricos, sensor de infravermelho, sensor de ultrassom, matrizes de LED, teclados mesmo de computador com entrada PS2, então eles também podem ser utilizados para entrada de dados no Arduino.
Posso utilizar sensores, fazer sensores de nível d'água. Olha, com esse problema de água aí que está em muitos lugares, nós podemos utilizar sensores de nível d'água para controlar o bombeamento de água num condomínio, por exemplo, ou numa fazenda. Podemos usar telas de touchscreen, conectar relés para acionamento de máquina de corrente alternada, sensores de temperatura, sensores de gás, sensor de vibração. Olha aí, gente, aquela tragédia que teve lá em Mariana podia ter sido evitado com sensor de vibração conectado à barragem, mais um módulo de radiofrequência, um Arduino e um amplificador de áudio para acionar a sirene. Olha aí o prejuízo que os caras tiveram, que eles poderiam ter evitado com uma solução relativamente simples de automação. Podemos conectar até uma tela VGA no Arduino, por que não? Transformar o Arduino num osciloscópio. E aí a gente ouve muito aquela polêmica, Arduino é ou não é profissional? Ó, gente, estão vendo isso daí? Isso aí é o seguinte, nas imagens de cima, o cara utilizou um drone para fazer o mapeamento dos níveis de fotossíntese num determinado terreno. E aí ele consegue saber onde é que o pasto está crescendo ou não, onde é que as árvores estão crescendo ou não. Nas figuras de baixo aí, isso aí é indústria canavieira, que fez um mapeamento 3D das estradas, certo? E comparando um ano com o ano anterior, eles vão saber para onde mandar uma equipe deslocar uma equipe de manutenção para fazer os devidos reparos na estrada, porque em muitos lugares o escoamento da safra coincide com a época da chuva, e a época da chuva é a época que as estradas desmoronam. Agora, se o caminhão vai passar e a estrada está com um buraco, uma cratera que comeu metade da estrada, óbvio que é prejuízo na certa para o fazendeiro. E aí o cara prefere ter um drone que faz o mapeamento 3D da estrada, porque nós não estamos falando de uma fazendinha, nós estamos fazendo uma fazenda mesmo, certo? Que tem muitas estradas. O que é mais barato para o cara? Mandar um carro percorrer centenas e centenas de quilômetros de estrada que o cara tem dentro da fazenda dele? Não estou brincando não, centenas de quilômetros em uma fazenda. Ou ele mandar um drone? É mais barato mandar um drone. E é mais eficiente também porque ele pode manter o registro disso daí. E esse daqui é um projeto que o meu amigo Guilherme Rasgris tem um certo carinho. As possibilidades do Arduino são imensas. Não para por aí não, ó. Sistema de bombeamento, geração e controle de energia, controle de irrigação, monitoramento de plantio, de pastagem, de animais, de máquinas, controle de terminais de cargas, controle de terminais de passageiros, sistemas de segurança, de georreferenciamento, mapeamento, monitoramento de temperatura, umidade, ventilação, iluminação, insolação, infravermelho, ruído, ultrassom, distância, sistemas de fabricação, processamento, embalagem de produtos, controle de maquinário, drones de monitoramento, sensoriamento e acionamento de sistemas remotos com Wi-Fi, com radiotransmissão, com celular. Enfim, o que dá para fazer com Arduino? Respondendo a pergunta que me colocaram quando me pediram nesse vídeo, olha, o que a sua imaginação mandar e o seu conhecimento permitir, gente. E por que aprender Arduino? Olha, a primeira coisa é valorização profissional. O cara que domina automação, o cara domina linguagem de baixo nível, linguagem de programação de baixo nível, código máquina. Mas com o Arduino a gente consegue chegar muito mais rápido, com grande resultado, com excelentes resultados. Vocês querem entrar nesse ramo aí, internet das coisas? Porta de entrada é o Arduino, com certeza. Simplicidade, fazer automação de uma forma mais simples, descomplicada, utilizando sistemas eletrônicos modulares que se encaixam, aqueles sistemas que se encaixam no PIC,
eles funcionam com Arduino também. Sistemas que funcionam com Arduino, sistemas eletrônicos que funcionam com Arduino, grande maioria funciona com PIC também. No máximo você tem que fazer algumas alteraçõezinhas. É um sistema versátil, uma plataforma versátil que você pode utilizar para automatizar as mais diversas coisas. Ele é compatível com diversos outros recursos eletrônicos e eletromecânicos, com kits, shields, módulos e componentes que você já compra pronto no mercado. A maioria, a grande maioria também com tecnologia aberta. Te permite interface com web, com radiofrequência, GSM, telefonia celular e até GPS. É uma tecnologia livre, aberta, que propicia ao desenvolvedor o apoio de uma comunidade grande, consolidada, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Te oferece uma grande disponibilidade de materiais de estudo, de códigos, de esquemas, diagramas, projetos, exemplos prontos, livros, cursos, chats, fóruns, tutoriais. Te dá a oportunidade de criar e fabricar você mesmo dispositivos que não existem no mercado, utilizando livremente tecnologias consolidadas, sem se preocupar com lei de copyright, com registro de patente. Ele te propicia um aprendizado rápido, mais rápido em relação a outras plataformas como o PIC, como a Temel. O resultado que você vai ter com o Arduino em 1 ano, em 6 meses, é o mesmo que você vai ter com o PIC e a Temel em alguns anos assim, de trabalho, você vai ter com o Arduino em poucos meses. Tá? Outra coisa, ele te possibilita visualizar o funcionamento de diversas outras tecnologias através do código de baixo nível, a linguagem de máquina, com menos tempo de estudo, certo? Justamente por causa da simplicidade dele. E ele te permite observar diretamente no mundo físico vários conceitos de programação que são mais avançados, porque você está visualizando o funcionamento do programa no nível eletrônico, no nível do código de máquina. Isso te propicia um aprendizado sólido, mas que ao mesmo tempo é rápido e mais dinâmico. E aproximando o profissional do código-máquina, ele te permite acompanhar mais de perto as inovações tecnológicas que chegam todos os dias no mercado, porque você domina já a tecnologia num outro grau, num outro nível. Você está acima, você está um passo adiante, você está um passo além daquele simples programar. Você entende também como é que funciona o hardware e não simplesmente o software. Se tratando de projetos, ele te propicia uma redução de custos de projeto, aumenta a sua produtividade, aumenta a qualidade dos seus projetos. Mesmo trabalhando em casa, com poucos recursos, você tem a oportunidade de sair na frente em tecnologias que são consideradas ponta de lança ali no mercado. Lembre-se, olha, quem chega primeiro, gente, tem mais tempo para se posicionar e se preparar melhor para responder os desafios que o mercado oferece. Então, e você vai ter mais tempo para responder aos desafios que o mercado oferece. Ou seja, quando surgir uma nova tecnologia, em pouco tempo você vai estar dominando essa tecnologia porque você já compreendeu a linguagem de máquina, certo? Quando a tecnologia se popularizar, quem é a referência no mercado? É você que está com aquilo há mais tempo na mão, porque você teve mais tempo para se preparar, para se posicionar melhor no mercado. Outra coisa, você vai ter contato com uma estratégia de negócios, o open source. Não é só ideologia não, gente. Não é só... às vezes as pessoas pensam que open source é meio uma coisa assim de gente sonhadora. Não, não é. Não é. Tanto não é que tem grandes indústrias aí que são totalmente... Grandes empresas aí que são baseadas em open source. Se pegar o exemplo da Red Hat, da Oracle, tem tanta coisa open source. Então, o open source é uma estratégia de negócios também, gente. Você pensa o quê? Que aqui tem garotos sonhadores? Eu tenho 42 anos de idade e uma filha adulta. Vocês acham que eu estou no open source por idealismo só? Se a gente não tiver um pouco de idealismo ao longo da nossa vida, a gente não tem razão de viver também. Mas também aos 40 anos de idade a gente sabe ter o pé mais no chão, né? E agora vamos falar do Arduino como um negócio. Em 2005 ele vendeu 200 placas. Em 2013 ele vendeu mais de 1 milhão, sem contar as cópias open source. Em 2014 ele recebeu da IBM um patrocínio de $1 milhão. Então vocês perceberam que é uma estratégia de negócio gigantesca aí, gente, que abre um mercado gigantesco, com grandes oportunidades para quem
para quem embarca mesmo nessa, o Arduino e Open Source tem grandes oportunidades. Falta gente para se trabalhar com isso. E não é pouca, não. Então você vai ter um contato com o mercado de automação e robótica, xará. Isso aí cresce exponencialmente e cresce principalmente quando as empresas estão demitindo. Quando as empresas estão demitindo, aí que elas contratam mais automação e robótica. Aqui no interior da cidade de São Paulo, a indústria canavieira está demitindo a dar com pau. Canavieira, açúcar e álcool. Está demitindo um monte de gente. Mas se está em crise, como é que você me explica o fato de que eles nunca produziram tanto açúcar, nunca produziram tanto álcool? Eu vou explicar por quê. A usina demitiu 12 engenheiros agrônomos e contratou um profissional de automação e um satélite. O que vocês acham, gente? Está em crise? Ou a indústria está automatizando pesadamente para ganhar produtividade, para lucrar mais? É claro, gente. Não sejamos ingênuos. E quanto mais gente ela estiver demitindo, você pode crer que mais gente de automação ela está contratando. Bom, e por que aprender com a Cria Livre? Ora, bolas. Aqui na Cria Livre a gente aprende sem frescura, gente. Nós vamos começar aprendendo direto lá embaixo, ó. Código de máquina, linguagem de máquina, código de baixo nível. E aí, gente, quando vocês estiverem terminando o curso básico, gente, vocês vão ver que vocês vão ter um outro entendimento, vocês vão olhar para o computador de vocês e ter uma noção completamente diferente da informática só de aprender Arduino, olha, ó. Só num curso básico de Arduino vocês vão ter uma outra visão completamente diferente da informática. Vocês vão sair de lá falando, nossa, informática, computação não é nada daquilo que eu aprendi até hoje. Certo? Nós vamos começar aprendendo já na linguagem de máquina. Vamos estudar esse Arduino, vamos estudar esse microcontrolador ATmega em profundidade. Cada detalhe, cada pino, nós vamos estudar para que serve, como é que funciona. Certo? E vamos também fazer muito experimento prático. Vamos ligar uma lâmpada, vamos ligar alguma coisa na corrente alternada. Nós vamos ligar o Arduino basicamente na tomada. Quem tem medo aí de ligar um Arduino na tomada? Bom, se vocês têm medo, quando vocês saírem desse curso, vocês não vão mais ter medo de ligar o Arduino na tomada, vocês não vão ter mais medo de automatizar um micro-ondas, um forno elétrico. Ah, e a parte teórica, claro, que é muito importante. Nós vamos aprender de um jeito bem bacana, que vocês vão ver que essa calculeira toda aí não é segredo para ninguém. Tudo bem? Isso aí é tranquilo, nós vamos aprender de um jeito muito simples, muito fácil e bem interessante. Vocês vão ver que vocês nunca mais vão ter problema com matemática e física na vida de vocês, com o pulo do gato que eu vou ensinar para vocês. Ah, e lógico, nós vamos aprender a dimensionar circuitos. A gente não vai só pegar circuitinho pronto, nós não vamos dar circuito diagraminha para o aluno copiar, não, gente. Nós vamos ensinar o aluno a calcular, dimensionar e projetar esses circuitos. Já no primeiro curso, já no curso básico, certo? Então é um curso denso, é um curso muito bem estruturado. A nossa apostila, só para vocês terem uma ideia, a nossa apostila só do curso básico, hein? Só estou falando da apostila do curso básico, tem 250 páginas. Tudo bem estruturado, tudo muito bem organizado, tudo muito bem descrito, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem explicado, fartamente documentado, ricamente ilustrado, códigos muito bem explicados, bem comentados. Eu tive o capricho até de usar cores diferentes para vocês poderem se localizar melhor nos códigos, para a gente ter um melhor curso, a gente levar para vocês o melhor curso de Arduino que vocês podem encontrar por aí. Porque eu, depois de 22 anos, 23 anos trabalhando com informática, com computação, eu desenvolvi como padrão o seguinte: eu só ofereço o melhor, nada menos do que isso, e eu tenho certeza que a Cria Livre também trabalha com esse padrão, por isso que a gente acabou se encontrando, eu e o Guilherme Rasgris da Cria Livre ali. Nós esperamos trazer para vocês, não é um curso bom de Arduino não, nós estamos querendo trazer para vocês, nós vamos levar para vocês o melhor, não esperamos nada menos do que isso.
Nós vamos levar para vocês o melhor. Ah, e claro, muitos experimentos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Tio do Computador. Muito obrigado.